Então, na aula passada eu falei sobre cálculo de subrede, eu falei sobre, né, falei sobre o NAT, falei um pouquinho sobre os problemas do IPv4, né, sobre classes, né, falamos sobre, deixei um documento escrito que foi sendo escrito ao longo da aula lá no Classroom para todo mundo. A aula já está lá no YouTube. E a gente vai continuar, a partir de onde continuou, o trabalho que a gente vai ter, né? Nesse capítulo, a gente vai trabalhar modelando uma rede. Eu vou trazer um aluno meu para conversar com vocês sobre o Packet Tracer, né, que é o simulador que eu comentei com vocês. E a gente vai seguir a partir daí. Então, né, na verdade, a gente estava falando sobre o NAT, Network Address Translator, que é um protocolo que ele pegava um IP de saída com uma porta e transformava esse IP de saída com porta, fazia uma tradução, né, de forma que você pudesse ter um único IP, né, para representar uma rede como um todo. Internamente você tinha um endereço de rede privado. Ele acaba surgindo como uma forma de economizar dinheiro nos anos 90. Em 2010, quando acabam os endereços IPv4, né, ele acaba sendo utilizado como uma forma de estender o tempo de vida do IPv4. E ele é uma solução super controversa, né, porque, né, ele vê coisas da camada de transporte, da camada de aplicação, que era o que a gente não queria dentro daquele conceito de pilha de protocolos. Né? Ele acaba, essa questão de acabar os endereços do IPv4 deveria ser resolvido pelo IPv6. Na verdade, o NAT não faz isso, tanto que hoje a tendência é que você tem IPv6 na operadora, mas IPv4 numa rede local. Acaba com aquele argumento que a gente teve de fim a fim, né? Uma vez que eu posso fazer a manipulação das portas. E, na verdade, se eu posso estar com isso, atrapalha bastante a questão, por exemplo, de tráfego de tempo real. Serviços VoIP são fortemente prejudicados pelo NAT, mas ele é uma coisa que vem para ficar. O primeiro, porque ele realmente ele acaba com esse problema que a gente tem dos IPs. IP vai continuar sendo uma coisa cara, independente do IPv6 e do IPv4. Ele esconde a sua rede, de elementos externos, então, de certa forma, ele também é um elemento de segurança, né? E ele deixa que você tenha a topologia de rede que você queira dentro da sua rede, sem que você precise se preocupar com IPs externos, esse tipo de questão. Então, o NAT, ele é um bacalho, ele é um truque que surgiu, mas ele acabou se transformando numa realidade. Então, é muito difícil hoje você não ter uma rede que você não tenha um NAT instalado, né, dentro da rede. Talvez no FRJ seja menos comum do que em outros lugares, simplesmente porque a gente tem endereço IP pra caramba disponível. Para vocês terem noção, eu pedi um endereço IP real outro dia e eu tive um endereço IP real para utilizar como se fosse a coisa mais natural do mundo. E esse tipo de coisa não deveria ser considerado natural. Mas e a gente segue o barco dessa forma. E aí surge o IPv6, né? Como a gente comentou, o IPv4 são 4 octetos são 4 octetos, ou seja, são 32 bits. 32 bits são 4 bilhões de dispositivos. A gente pode fazer com que 10 elevado a 3, ou seja, 1000, é aproximadamente 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, na verdade, é 1024. Mas é uma aproximação razoável. Então, se a gente trabalha com um conceito de que, né, 4 bilhões de dispositivos não são suficientes, né? Que 2 elevado a 32 seria aproximadamente 4 bilhões de dispositivos, e que isso já acabou no começo dos anos 2000, a gente precisava de uma resposta. Lembrando, né, como eu comentei com vocês, o IP ele não foi a única solução pensada no começo da internet, foi só a solução que ficou. E ao rigor, a galera, quando pensou o IP originalmente, não tinha noção da ideia do tamanho da internet, né? E aí surge o IPv6, que é uma variação do IPv4, que é uma modificação do IPv4, que é um update, né, uma modernização para lidar com esse problema. Então, na verdade, a gente quer, além disso, a gente quer que aquele processo, né, de encapsulamento, de encaminhamento que a gente teve de comutação
que a gente sabe que é mais rápido que o roteamento, ele possa ser trabalhado. Então, na verdade, a gente vai ter um cabeçalho fixo para isso. A gente quer para fazer um tratamento, não pacote a pacote, mas um tratamento de fluxo, muito parecido com o que a gente faz com o TCP. E aí surge esse elemento aqui de cabeçalho, que é o IPv6. O IPv6 tem um endereço de 128 bits, né? Ou seja, eu estou falando de 2 elevado a 128. 2 elevado a 128 é, na verdade, 10. 2 elevado a 8 são 256, vezes, né? Se a gente sabe que 2 a 10 é 40, né? É 10 elevado a 3, elevado a 12. Ou seja, 256 vezes 10 elevado a 36. Que é uma quantidade absurda de números IPs, o suficiente para cobrir cada metro quadrado do planeta Terra com dispositivos IPs. Tá? Mas fora isso, esse cabeçalho é muito parecido com o cabeçalho do IPv4. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é dividir um pedaço desse endereço, né, para elementos diferentes. Então, 2 endereços, um de origem e destino de 128 bits, um diagrama de fluxo, né, um label de fluxo. Isso vem de uma outra tecnologia, é inspirado fortemente de uma outra tecnologia chamada MPLS, que é uma tecnologia de circuito virtual muito famosa, que é Multipath Label Switching. Não está bem definido no padrão esse conceito de fluxo, mas a gente vai trabalhar nisso. Questão de prioridade, ou seja, você justamente poder dar prioridade a tipos diferentes de tráfego. Não tem checksum, não fala em fragmentação e não dá outros tipos de opções, como upper layer. Não é isso que ele faz. Então, essa transição do IPv4 para o IPv6 não é fácil, né? Nem todos os roteadores vão conseguir fazer essa transição do IPv4 para o IPv6. Então, como é que a gente pode fazer isso, de misturar IPv4 e IPv6? É simples, a gente vai tunelar. O que é isso? A gente vai transformar um pacote IPv6, né, um datagrama IPv6, no payload de um datagrama IPv4. Né? E essa questão do tunelamento ele é usado extensivamente em vários contextos, como no caso do 4G e do 5G. Onde a gente quer realmente, né, manter as coisas funcionando. Então, na verdade, o que a gente faz é fazer como se, na verdade, o IPv4 funcionasse como uma camada acima do IPv6, só para esse tipo de roteador. Mas entendam o seguinte, só roteadores muito velhos hoje em dia não estão preparados para IPv6. Desde 2011, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o órgão do planeta que mais gasta com TI, né, ele já prega que todo equipamento tem que ser preparado para o IPv6. Então, né, logo essa questão vai ser uma questão resolvida. Né? Não vai ficar isso num problema para sempre. Então, aqui, o que acontece? Tem aqui, quando eu tenho 2 roteadores IPv6, eu posso conectar eles diretamente, uma única fila, e eu vou seguir para minha fila. Quando eu entro esse IPv6 para o IPv4, o que eu vou ter que fazer? Vou tunelar, ou seja, eu vou transformar meu datagrama IPv6 num elemento do IPv4. Então, na verdade, essa rede IPv4 aqui, ela me gera um overhead. Então, a ideia é que cada vez menos roteadores existam, né? Então, basicamente, por que é interessante? É como se essa origem, esse destino IPv6, na prática, eu estivesse fazendo um NAT, né? O tunelamento nada mais é do que um NAT dessa minha rede aqui. E aí, os roteadores de borda, tanto o B quanto o E, é que vão ter que saber fazer essa troca de elementos.
O Google estima que somente 30% dos clientes acessam via IPv6, o que quer dizer que as redes das operadoras ainda são redes IPv4 internamente. O NIST, que 1/3 dos domínios já ainda são, né, IPv6, mas essa adoção deve mudar. Então, a gente, na verdade, ainda está fazendo essa mudança. Essa mudança já vem há 25 anos que a gente está trabalhando, e essa coisa tem demorado por um motivo simples, porque as coisas já estão funcionando. Então, enquanto essas coisas estiverem funcionando, a gente não vai querer mexer nelas, e esse é um problema. Esse é realmente um problema que a gente vai ter que lidar, tá? Então, a gente entra na última parte da aula de hoje, né? Da última parte desse capítulo. Depois a gente vai seguir para o capítulo, né, 5, que é um capítulo onde a gente vai ver questões de roteamento, né? Que é essa questão de Generalized Forwarding e SDN. SDN vem de Software Defined Networks, redes definidas por software. E essa é uma das partes assim, até aqui, né? Até aqui, tudo isso aqui do capítulo tem em qualquer um dos livros que vocês pegarem em qualquer das edições anteriores. Essa aqui é a única parte que não tem. Então eu vou botar aqui para vocês, vou mandar para vocês um mini curso do SBRC, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, para complementar para aqueles de vocês cujo livro não tem esse pedaço. Então, eu entendo que a versão nova do livro está bem cara, então, né, para vocês não se sentirem prejudicados, eu vou botar para vocês esse mini curso da SBRC. Inclusive, esse mini curso ele foi escrito por uma galera da própria FRJ, que eu vou colocar lá para vocês terem acesso. Mas, enquanto isso, eu vou botar aqui também para vocês no chat, tá? Então, para quem não tem, vale a pena pegar esse material. Então, qual é a ideia do Generalized Forwarding, né? Tipo assim, cada roteador tem o que a gente chama de tabela, né, de encaminhamento. Na verdade, eu vou pegar, eu vi aquele CIDR, né, eu vi aquele conjunto de endereços IPs, eu vi aqueles prefixos dos meus endereços IPs associados à minha porta, né? Então, é por isso que a gente diz que, na prática, o roteador ele não encontra a máquina, porque, na verdade, a tabela de encaminhamento deles, né, o CIDR deles, né, tipo assim, teria que ser gigantesco para poder encontrar um determinado IP específico. Então, na verdade, o que eu faço é encaminhar para uma porta de saída para que um outro elemento encontre. Esse elemento que vai encontrar ele é o comutador, o switch, né? O switch é o elemento que vai entregar fisicamente para a tua placa de rede, né? O roteador ele vai encaminhar para uma porta que vai ser a porta onde está a tua rede. Então, essas são questões que a gente tem que pensar com muito cuidado. Então, na verdade, quando eu vou, né, num elemento tradicional fazer o roteamento, o que eu pego? Eu pego o endereço de origem e destino e eu vou usando os endereços do CIDR como uma máscara para ver qual é o cara mais específico para eu dar esse forwarding, né? Então, essa é uma abstração, é um match de bits. A gente faz isso porque isso é fácil de implementar, né? Isso é bem fácil de implementar. Então, na verdade, esse encaminhamento ele é baseado no destino, porque tudo que eu estou fazendo é pegando o prefixo IP, né? Então, essa é uma questão que é um pouco complicada. Então, quando eu falo de Generalized Forwarding, ou o encaminhamento generalizado, esse encaminhamento ele é feito, né, baseado não só no endereço IP, mas uma série de campos do meu cabeçalho sobre o que eu posso fazer com eles. Olha, eu posso estar escolhendo um determinado caminho, não baseado simplesmente no endereço IP do cara. Eu posso estar escolhendo um caminho baseado, por exemplo, no protocolo que ele está utilizando. Eu posso ter um caminho na minha rede específico
para coisas de tempo real, eu posso ter um caminho na minha rede específico para uma determinada aplicação, e a partir desse cabeçalho eu posso ter várias ações. Então o que a galera fez? Ao invés de transformar aquela minha tabela de encaminhamento numa coisa feita basicamente baseada no destino, eu comecei a adicionar informações para trabalhar. Ah, Cláudio, mas por que ele faz isso? Porque quando eu estou trabalhando com SDN, em geral, eu estou trabalhando o seguinte: não é responsabilidade do roteador carregar a rota. Então, o processamento dele, né, pode ser utilizado em outras atividades, como essa, por exemplo, né, de trabalhar. Então, o que eu tenho é uma tabela de controle de fluxo, né? E aí, pega o seguinte, você já pega o gancho, se você é inteligente, se você estava prestando atenção no que eu estou falando, você vai pegar o gancho lá do IPv6, que tem um campo de fluxo. Então, o fluxo passa a ser o seguinte: o conjunto de encaminhamentos que eu vou fazer dando match num critério qualquer. E esse match vai ser baseado em protocolo ou em regra de encaminhamento, né? Então, cada roteador vai ter uma tabela de fluxo, né, que vai definir as ações que devem ser feitas caso seja trabalhado, né? Então, o fluxo vai ser definido por campos de cabeçalho, como aquele campo de fluxo do IPv6, mas eu posso fazer isso com IPv4, usando campos da camada de transporte, campos da rede. E aí vocês vão ter que chegar para mim e dizer: Cláudio, se eu estou usando campos da camada de transporte e campos da rede, isso não está quebrando o conceito de pilha de protocolo? E aí meu argumento para vocês é o seguinte: galera, a gente já está quebrando o conceito de pilha de protocolo há tanto tempo que esse é só mais um conceito de pilha de protocolo que a gente está quebrando. Entende quais são as dificuldades? Né? A gente está fazendo isso errado. Então, na verdade, né, o que a gente quer é transformar essas regras de vários campos em regras simples de encaminhamento, né? Ou seja, eu quero trabalhar, verificar padrões dos cabeçalhos desses caras para fazer o encaminhamento, não só o endereço IP. E aí dá origem ao que a gente chama redes orientadas a conteúdo. Porque uma vez que, né, o que eu estou fazendo é um roteamento que ele não é baseado no IP necessariamente, mas um conjunto qualquer de regras, eu estou, na verdade, preocupado com o conteúdo que quer ser transmitido, não exatamente de quem e para quê, né? Então, uma vez que esse roteamento ele não é feito dentro do roteador, mas do ente externo e que vai ser transportado para o roteador, o cálculo dessa rota tanto faz como tanto fez. Mas o conteúdo dessa rede passa a ser muito importante. E isso vai me permitir também eu conseguir, por exemplo, pegar uma coisa de uma Content Delivered Network, ou seja, de uma rede de entrega de conteúdo, de um elemento de entrega de conteúdo, como por exemplo o Netflix, e passar para a tua casa sem maiores dificuldades. Porque ao invés de eu calcular a rota, eu já tenho um elemento pronto, que é a minha tabela de encaminhamento para mandar. Basta que eu tenha na camada uma requisição numa determinada porta, como por exemplo de um serviço diferenciado, para eu ter essa entrega diferenciada. Então essas ações são muito importantes. Então essa prioridade, né, que eu vou ter entre esses diferentes fluxos vai me dar uma certa celeridade, porque nesse aspecto eu consigo implementar qualidade de serviço, ou seja, criar um fluxo específico por aplicação, independente do que for acontecer. E aí os contadores, eles vão ser bits e pacotes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um determinado source address e um determinado destination address, o que eu vou fazer é encaminhar. Se eu tiver um determinado source address, eu posso dar um drop desse pacote. Se eu tenho um determinado source address, eu vou mandar para o controlador. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é criando uma regras para fazer o que eu quero fazer. Se eu tenho uma determinada porta, eu posso simplesmente dar drop. Imagina que a tua rede ela não aceita torrent. Sabe-se lá Deus por quê. Ao invés de implementar isso no Firewall, ou seja, ir lá para a camada de aplicação, eu posso implementar isso dentro da minha flow table. Então, essas são coisas que a gente são muito interessantes da gente trabalhar dentro do nosso material. E uma vez que eu posso dar um match, né, eu posso pegar uma determinada porta, né? Uma vez que eu analiso a camada de rede, analiso a camada de transporte e analiso a camada de enlace.
E aí eu posso, inclusive, fazer ações como, por exemplo, modificar o cabeçalho. É por isso que hoje o que a gente tem são roteadores programáveis. Quando eu comecei a trabalhar, galera, o que acontecia? Você tinha uma divisão clara entre os alunos de computação. Né? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, não só tinha alunos de computação, como a gente tinha engenharia de telecomunicações. A engenharia de telecom, ela meio que deu uma morrida e a galera de TI acabou assumindo esse trabalho de telecom. Mas quando eu comecei a trabalhar com informática, né, ia para redes quem não curtia programar. Quem não curtia programar acabava indo para redes. Hoje isso não é verdade. Hoje, até para você trabalhar com roteamento, trabalhar com essas questões, você tem que saber um pouquinho de programação. Inclusive, esses próprios roteadores novos, da Cisco, que é uma empresa gigante de telecom, eles permitem que você programe em Python regras para o roteador. Isso é muito legal, isso é muito poderoso, isso é muito interessante. Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui tem a porta do switch, ou seja, camada 2, o endereço MAC, de origem e destino, né? O endereço Ethernet, se tem uma VLAN ou não, VLAN vem de Virtual Network, né? O endereço IP de origem e endereço IP de destino, né? E assim, eu estou dizendo o seguinte, que os datagramas IPs que destinados para esse endereço aqui vão ter que ser mandados para a porta 6. Aqui, ó. Esse endereço, ação porta 6. Qualquer coisa que vier para a porta 22, eu vou dar um drop. Então, eu consigo trabalhar com esse tipo de questão. Se vier desse host aqui, eu dou um drop. Se vier desse endereço de camada 2, endereço de enlace, eu jogo para a porta 3. Então, essas coisas começam a confundir. Porque esse exemplo aqui, eu não estou fazendo nem um trabalho de camada 3, estou fazendo um trabalho de camada 2. Ou seja, por exemplo, por que eu faria isso a nível de endereço MAC? Simples, porque se o cara está num DHCP, ou seja, está trocando de IP com certa frequência, você ainda consegue identificar ele unicamente pelo endereço MAC dele. Então, só por exemplo, se tem um cara e eu estou dando drop, pode ser que, na verdade, eu tenha identificado esse elemento como um atacante na minha rede, um ente malicioso. E aí eu quero dar drop no pacote dele. E aí, essa questão do match mais a ação vai identificar diferentes tipos de dispositivos, como o roteador, o switch, o firewall e o NAT. E nota o seguinte, o roteador é camada 3, switch camada 2, o firewall camada 5 e o NAT camada 5, da camada 3. Né? Então, essas questões, né, que vão estar, o roteador vai ter como ação fazer o forward, o switch fazer o forward ou o flood, o firewall permitir ou negar, e o NAT reescreveu uma determinada mensagem. Então, aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma rede com 3 roteadores, 6 hosts e um controlador OpenFlow. Nota que o controlador OpenFlow não fica ligado ao host, o controlador OpenFlow ele fica ligado ao roteador, tá? E aí eu quero fazer o host, né, a entrega dessas minhas aplicações através da minha rede. Então, na verdade, o que eu tenho é o seguinte, né? Por exemplo, aqui eu tenho um match. Qualquer coisa que for 10.3 como origem e destino e tiver como origem 10.3 e destino 10.2, eu vou dar um forward pela porta 3. Vamos voltar aqui? Agora, nesse roteador aqui, se a minha porta de ingressos for 1, ou seja, vier para cá, e a origem e destino for 10.3 e 10.2, eu vou mandar pela porta 4. Aqui, se for 10.2, eu mando para a porta 3, e 10.204 eu mando para a porta 4. Então, mostra o seguinte, né? Como é o caminho. Então, todo esse caminho passa a ser de roteamento. Esse caminho de roteamento, ele passa a ser, na verdade, um caminho de encaminhamento, que é muito mais rápido de eu executar do que eu calcular roteamento todo o tempo todo. Então, a ideia é que essa questão do match plus action, simplesmente fazer isso a nível do match de bits, é muito rápido de ser executado,
Né? Eu posso fazer isso a muitos níveis. Ah, Claudio, mas isso eu estou acabando com o conceito de pilha de protocolos. Tá sim. Não tem problema não. É justamente isso que a gente quer fazer mesmo. Eu posso modificar, fazer o roteamento, eu posso trabalhar esse tipo de questão, também é bastante fácil. Acaba que eu posso programar o comportamento da rede e não necessariamente um roteador individualmente. Isso é a grande diferença. Enquanto na tabela de roteamento o próprio roteador toma as decisões, aqui eu estou vendo a rede como um todo. Então, se eu sou um controlador externo, eu consigo fazer esse gerenciamento dos meus elementos, dado o meu interesse, seja ele comercial ou não. É uma forma simples de programabilidade de redes, que a gente poder, é um conceito, programabilidade de redes é um conceito super interessante, onde eu vou programar o comportamento pacote a pacote. Tem raízes históricas que a gente chama de Active Network, ou seja, de você modificar redes na mão, mas hoje é uma programação um pouco mais generalizada. É só dar uma olhada nessa página aqui, o p4.org, vamos dar uma olhada aqui. Que é uma linguagem justamente para você fazer essa programação de dispositivos, tá? Cisco Network Programming. A Cisco também tem uma solução de SDN, né, que permite você trabalhar, e é bem legal também, para caso você tenha. É claro que só faz sentido em ambientes gigantes, não faz tanto sentido em ambientes pequenos. Mas é uma ideia, mais uma ideia interessante de trabalho, e é para onde a gente está caminhando. Ou seja, uma operadora provavelmente vai trabalhar com esse tipo de coisa. Tá? Então, né, a gente vai ver mais sobre como são montadas essas tabelas no próximo capítulo, mas é interessante. E a gente entra no que a gente chama de middle box. Né? O que é essa middle box? É qualquer caixa intermediária realizando funções além das funções de roteador IP normal. E essas middle box, elas estão aqui no nosso meio de caminho o tempo todo. Então, eu vou ter NAT para minha rede caseira. Se vocês forem pegar o endereço IP de vocês, deixa eu ver se eu pego aqui meu endereço IP para mostrar para vocês. Aqui é a minha interface de rede sem fio. Aqui é o meu endereço local. Endereço da minha rede local, uma rede 192.168. E aqui tem o endereço IPv6 válido, que é o endereço IPv6 que o meu roteador me dá. Né? Que é um roteador da Claro muito simples, quer dizer que a Claro já está usando IPv6. Né? Então, esse tipo de coisa é cada vez mais comum, esse tipo de coisa é cada vez mais simples. Né? Então, né,
Então, como a gente viu, o NAT ele já é uma realidade, a gente já usa isso para tudo, né? Eu tenho firewalls, IDS, elementos de segurança protegendo. Para vocês terem noção, uma preocupação crescente que tá surgindo, e eu ouço todos os dias nos grupos que eu faço parte, de agora no final de janeiro, com o avanço da Rússia na Ucrânia, que uma grande guerra cibernética entre em vigor, né? Ou seja, né, elementos cibernéticos maliciosos atacando empresas, tanto russas quanto da galera da América do Norte ao redor do mundo. Então, é uma preocupação que está se tendo, que as pessoas têm que ficar associadas. Então, esses elementos de segurança cada vez mais normais. Balanceadores de carga, ou seja, né, para empresas, né, com muitos filiais, com muitos campos de acesso, para poder dividir a carga entre todos esses elementos, né? E aplicações, né, muito específicas, provedores de serviços, institucionais, redes orientadas a conteúdo como Netflix, né? E aí eu vou ter cache. O que é o cache? Aqui é como aquele web cache, né? Elemento, informação guardada que vai levar para o próximo usuário, né? E aí isso é o que a gente chama de middle box, que inicialmente eram soluções de rádio proprietárias fechadas, né? Que a gente move o que a gente chama de white box. O que é uma white box? Né? É um elemento de hardware programável com API aberta, né? Tentando mover essas soluções proprietárias, programáveis via match mais action, é o que a gente vai chamar de switch layer 3. Ou seja, um cara capaz de fazer um encaminhamento de forma programável. Né? Essa lógica centralizada de controle, muitas vezes está numa nuvem pública, né, ou privada, só que a gente tem que passar esses elementos, essa Network Function Virtualization, né, esses serviços programáveis, para algum elemento que são essas middle boxes. Né? Então, a ideia, né, é que a maior parte do tempo eu acabe gastando, né, nesse questionamento, mas eu estou vendo cada vez mais um achatamento do IP. Né? Então, na verdade, eu tenho vários protocolos aqui na camada de aplicação, menos protocolos na camada de transporte, um único protocolo aqui, e esse protocolo tem que ser flexível para bilhões de dispositivos. Com o advento da IoT, da internet das coisas, onde eu falo realmente em bilhões de dispositivos, trilhões até de dispositivos, e esses dispositivos tendo que falar com a internet, isso passa a ser um problema. Quando eu penso em internet das coisas, eu penso numa outra pilha de protocolos, que é chamada pilha do 6LoWPAN. Ou, se for mal, 6LoWPAN. Que vem de IPv6, for Lossy and Low Powered Networks. Meu Deus do céu. Ou seja, uma modificação desse protocolo IPv6 para funcionar com dispositivos de, por exemplo, 16K de RAM, 64K de RAM, como os Raspberry Pi Spycle, por exemplo. Né? Então, esse protocolo IP ele acaba sendo utilizado em todo tipo de dispositivo. Então, ele acaba sendo um probleminha. Né? Muitos protocolos, só que tudo com IP que carrega. E aí a gente começou a tentar enxertar elementos dentro dessa camada de rede para poder dar uma aliviada para o IP. Mas, né, e aí que vem essas middle boxes, né, esses elementos que vão estar lidando com esses outros comandos da rede. Né? Então, a ideia, né, é que dos princípios arquiteturais, né, da internet, é que, na verdade, né, a gente não tem uma regra fixa, né, para nada. Um dos princípios arquiteturais da internet é que, na verdade, tudo que a gente tem é um acordo de cavalheiros. Como eu falei para vocês, a gente não começou utilizando o IP porque ele era uma unanimidade. A gente começou a utilizar o IP porque ele era facilmente implementável, porque o nosso objetivo final é manter a conectividade, né? Mas a gente vai dar tantos elementos quanto forem possíveis para poder fazer isso acontecer. Então, né, a conectividade simples é difícil, o IP ele é um protocolo que já tem quase 40 anos, e a inteligência e a complexidade acabam ficando na borda da rede, isso não é bom bastante. Isso acaba gerando o que a gente chama do argumento fim a fim, né, onde
a maior parte das funcionalidades da rede, né, onde a complexidade e a inteligência, ela vai estar no fim a fim. Por exemplo, se vocês param para analisar no capítulo passado, a gente acabou vendo o quê? Que, na verdade, o controle de fluxo, o controle de congestionamento, ele é dado fim a fim. Ele não é dado nos roteadores. Ele não é dado em nenhum elemento. Então, até a questão da perda, eu estou gastando, ou do atraso, eu estou gastando a minha banda, a minha rede, com pacotes que podem até não ser mais úteis. Mas por quê? Porque o meio da rede, ele não tem inteligência. A inteligência está nas pontas. Quem me dá essa inteligência é a camada de transporte. A gente viu isso no capítulo anterior. Então, todo esse caminho fim a fim, ele é burro. Ou seja, a maior parte da inteligência está justamente na menor parte do caminho. E isso não é bom o bastante. Então, né, essa funcionalidade, né, essa foi a questão de trabalhar fim a fim. Durante anos foi o que garantiu a simplicidade dos dispositivos do meio. E por que isso era desejado no começo dos anos 80, começo dos anos 90? Esses dispositivos, os roteadores, eles lidavam com muitos dados, muito rápido, ou seja, as pontas em relação ao núcleo da rede não trabalham com volume tão grande de dados assim. Pensa o seu computador. Se você pode ter um computador em casa, um celular, né, e mais de uma pessoa na casa de vocês, todas elas usando a rede, mas em geral vocês só tem um roteador na casa de vocês, ou um modem. Então, na verdade, a complexidade de ficar com a origem da destinação, a origem, né, da requisição, até faz sentido nesse cenário. Mas conforme a internet foi crescendo, isso passou a gerar um gargalo, porque os roteadores foram tendo que ficar maiores, mais poderosos, e com isso mais complexos, e, na verdade, o próprio protocolo tem um problema. Porque a inteligência fica só na borda. E a ideia é que isso não é o bastante, né? Na verdade, a gente quer jogar essa computação que está na edge, onde você vai ter, né, as aplicações, onde você vai ter os clusters. Na verdade, você quer jogar isso para dentro da rede também. Eu quero poder manipular a minha rede para te entregar o melhor serviço. Porque é isso que você quer, no final das contas. Você quer o melhor serviço. Então, na verdade, eu tirar a internet, essa inteligência só das bordas e jogar para a rede é o nosso objetivo. E agora eu quero ter elementos que possam ver a minha rede de forma maior. Esses middle boxes acabam, então, sendo esses elementos, né, que vão prover essa inteligência. Os elementos que vão pegar essas funções e aplicá-las dentro da rede. São roteadores especializados, roteadores que entendem esse elemento. São roteadores que pensam essa SDN, e aí o que a gente vai ter que ver no próximo capítulo é como calcular esses elementos. Tá? Então, assim, o capítulo 4 é isso. O capítulo 4 serve para a gente ter uma noção de como endereçar e de como a gente, como usuário final, vê essas questões. Tá? Então, como é que esse encaminhamento ou essas tabelas de fluxo são calculadas, né? Isso a gente vai ver a nível do control plane, né? Ou plano de controle. A gente vai ver que a nível do roteador, quem faz isso são os algoritmos de roteamento, e a nível, né, das tabelas de fluxo, quem vai fazer isso são os controladores de fluxo. Então, é por isso que é OpenFlow. Né? A gente está trabalhando com controle de fluxo. A ideia é que se você dessas redes programadas por software, é que você tenha um desempenho muito parecido com os circuitos virtuais dentro de uma rede P, porque você consegue calcular esses recursos. Né? Seria muito interessante se a gente pudesse ter tempo de falar um pouquinho sobre elementos de rede de circuito virtual, como x25, Frame Relay, ATM, MPLS, mas todos eles, né, gastariam bastante tempo de um que a gente não tem. A gente já está chegando em fevereiro, né? A gente tem mais ou menos mais um mês de curso, que é o que a gente deve gastar para fechar os últimos 2 capítulos que faltam, o capítulo 5 e o capítulo 6.
tá? Que é o capítulo da camada de controle e o capítulo da camada de enlace. Vocês ainda vão ter uma aula prática que vai gerar o último trabalho da disciplina, né, que é um trabalho um pouco maior. E aí eu vou passar isso para vocês, né, também estarem fazendo, tá? E vai ter se vocês quiserem, a gente tem algum, já tem algum. Quem quiser já ir pensando, aprendendo como manipular o trabalho nas aulas do curso passado, a gente já tem algumas aulas trabalhando com essa questão de como usar o Package Tracer. É só dar uma olhada lá, mas a gente vai ter mais uma aula dessa aqui ao longo do curso. Então, o capítulo 4 está terminado. Eu vou começar já o capítulo 5, porque é um capítulo um pouco maior, é um capítulo um pouco mais complicado, e a gente vai precisar trabalhar. Então, em relação ao capítulo 4, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Então vamos passar para o capítulo 5. Então, né, só continuando onde a gente tinha parado, né, a gente vai falar agora do capítulo 5, do plano de controle. Então, o que a gente quer entender nesse capítulo são os algoritmos tradicionais de roteamento, controladores SDN, gerenciamento e configuração de rede, como fazer essa implementação da internet através de protocolos como o SPF e o BGP, né? O OpenFlow e os controladores ODL e ONUS, né? O ICMP, que é o Internet Control Message Protocol, super importante. E a gente vai falar, né, justamente, começar sobre os protocolos de roteamento. Dois tipos, estado de classe e vetor de distância. Né? Eu tenho protocolos chamados protocolos de intra-provedor de serviço, que é o SPF, e entre provedor de serviço, que vai ser o BGP.
e aí o plano de controle do SDN, né? E, por fim, a gente vai terminar com o ICMP. Isso aqui, essa parte que eu estou falando aqui, tirando o SDN, vocês vão conseguir ver, né, pelo, né, o plano de controle, isso vocês vão ver naquele mini curso que eu compartilhei com vocês. Todo o resto que está aqui, vocês vão conseguir ver em qualquer edição do livro, tá? Então, se você pegou uma edição mais antiga, se você está com uma edição da biblioteca que é mais antiga, ou se você está na edição nova, não importa. Isso aqui tem em qualquer livro. O que você não tiver no livro, né, você vai ter nesse mini curso. Ah, Cláudio, eu estou com o livro novo e quero ver o mini curso também. Tem problema? Claro que não. É uma fonte complementar de informação muito bem escrita, né, pelos nossos colegas aqui da UFRJ, do grupo lá, do GTA. Se não me engano, foi do SPR6 de 2016. Então, assim, não é tão distante assim, tá? Essa questão de gerenciamento de configuração, que tem esse aqui, o SNP, que é para redes tradicionais, e o NetConf e o Yang para redes, redes OpenFlow. Então, na verdade, a gente vai ver que o forward, o encaminhamento de pacote, é uma função da camada de enlace, mas o roteamento, ou seja, encontrar uma rota, é feita pelo plano de controle. Né? Essa questão do plano de controle, né, é, em geral, muito mais complexa, né? Porque, na verdade, pensa o seguinte, né? São duas abordagens. Ou o roteador ele tem que decidir tudo, ou o roteador vai receber essa tabela de alguém. Mas essa figura do roteador, ela continua existindo. Né? É que a inteligência ou está nele, que é o caso do roteamento, ou ele vai receber essa inteligência de alguém. Só que se ele tiver que tomar essa decisão, tem dois approaches, duas abordagens. A abordagem número 1 ele só enxerga os vizinhos, e a abordagem número 2 ele enxerga a rede como um todo. E a pergunta que fica, e eu quero deixar para vocês, é o seguinte: como é que um roteador pode entender a rede como um todo? O roteador pode entender a rede como um todo através da troca de mensagens entre diversos elementos. É o que a gente chama de flood. Ou seja, eu mando uma mensagem explicando a minha visão da rede para todas as minhas portas de saída. Eu faço isso para todo mundo. E a soma dessas informações é que vai me dar uma visão completa da rede. Essas são visões muito simples, visões muito interessantes, muito complexas, né, da gente tratar. Então, são basicamente essas duas abordagens, né? A abordagem por roteador, que é tradicional, e é controlada por software, né, que é de redes definidas por software. Quando eu trabalho com roteamento, né, essa abordagem tradicional, entenda, né, assim, o que aconteceu, o que rolou com essa abordagem do roteador. Quando foi pensado as redes, a interconexão, a gente estava num contexto da Guerra Fria, onde as pessoas realmente imaginavam, né, que a rede poderia parar a qualquer momento, por um ataque, qualquer esse tipo de coisa. Então, na verdade, a gente tinha, né, algoritmos prontos em cada roteador para que eles, de forma autônoma, pudessem repensar qual é o próximo caminho. Só que essa ideia deu tão certo que qualquer problema que eu tivesse na minha rede, essa infraestrutura era capaz, né, de resolver os meus problemas. Essa infraestrutura era capaz de fechar, né, de se auto-adaptar independente de qualquer coisa. E deu tão certo que nos últimos 40, 50 anos a gente está fazendo isso. Então, na verdade, vários algoritmos surgiram. Vocês não têm a disciplina de grafos na graduação, não, né? Acho que não. Teoria dos grafos, vocês não têm, não. Tá. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, se vocês comprarem, tem um livro, né, como eu sempre falo, que é o Computer Network do Tannenbaum. Obrigatória não. Que foi a primeira edição, foi em 1984. Ou seja, esse livro é um clássico da história das redes. Ou seja, só que em 1984, várias dessas coisas que eu estou falando, elas sequer eram pesquisa, né?
1984, estou falando de quase 40 anos atrás, né? O que é extremamente assustador. Uma vez que eu nasci um pouco depois disso. Então, o que esse livro tinha? Esse livro, como a maioria dessas coisas na tecnologia, a gente tinha grafos e muita coisa de probabilidade. Essa questão, né, de grafos é justamente como a gente modelou. Se você imagina que cada roteador, esquece que existe uma tecnologia por trás, cada roteador é um nó. Mas vocês em controle, vocês veem bastante questões de autômatos, né? Em teoria de controle, vocês acabam vendo questão de autônomo, probabilidade de salto, beleza. Então vocês podem pensar cada roteador como um autônomo, onde o enlace de um roteador para o outro tem uma probabilidade P, né, de ser transmitida. O que vai dar essa probabilidade é uma função objetivo qualquer. E essa é a mesma ideia de teoria dos grafos. É uma mesma de teoria dos grafos. É uma mesma visão sobre o problema, só que pensado de forma diferente. E aí, o cara que vai fazer a montagem, e o que esse algoritmo de mapeamento ele faz? Ele ativamente, né, movimenta um pacote de um lado para o outro? Não. Quem movimenta um pacote de um lado para o outro é a sua tabela de encaminhamento, é o seu processo de computação. O que o algoritmo de mapeamento faz? Ele nada mais é que, com base nessas informações que vem do teu né, usuário final, ou que vem de seus roteadores, ou vem só dos seus vizinhos, ele monta a sua tabela de encaminhamento. Então, a função do algoritmo de roteamento, que é encontrar a rota de destino ao fim, a função que o objetivo é encontrar a rota do destino ao fim, nada mais é do que montar a tabela individual de roteamento de cada um desses roteadores. E é isso. E a ideia é que se cada um sabe exatamente o que fazer e todo mundo colabora, eu consigo chegar ao meu destino final. No caso da rede definida por software, é um pouco diferente, né? O que vai acontecer aqui? Esses meus elementos vão ser fora da rede. Alguém vai calcular essa rede para mim. Esses caras vão montar essa tabela de encaminhamento. Calma aí que eu perdi aqui. E eles vão perguntar ao controlador qual é o melhor caminho possível. Qual é a vantagem disso? Se eu tenho uma rede, como por exemplo uma rede operadora, onde eu tenho domínio total sobre a minha infraestrutura, é mais fácil eu priorizar os meus caminhos com base, por exemplo, nos meus clientes. Eu não preciso deixar uma disputa aberta, onde cada roteador vai buscar o melhor caminho para si. Eu posso priorizar as minhas vantagens de negócio. E aí que entra esse questionamento. Só que isso é relativamente novo, tá? Digamos assim, de uns 10, 15 anos para cá que a gente tem pensado nisso. Antes disso, a gente baseava simplesmente em protocolos de roteamento. Como eu falei, 2 tipos de protocolos de roteamento, estado de enlace e vetor de distância, onde eu vou ter algoritmos que são representados, né? Não tem uma vantagem clara de nenhum dos dois. Por exemplo, né, o protocolo que a gente mais usa hoje de roteamento é um protocolo de estado de enlace, que é o SPF, e o protocolo que a gente usa dentro de redes IoT, redes de internet das coisas, é um protocolo de vetor de distância. Mas o protocolo que a gente usava 10 anos atrás, 15 anos atrás, é um protocolo de vetor de distância. Então essas coisas mudam. Você só precisa de um bom protocolo. Felipe, é o seguinte, como é que funciona essa questão do... Como é que funciona um autônomo, um autômato finito? Né? Imagina uma máquina de estados. Né? Eu tenho dois estados e eu vou fazer a transição de um estado para o outro, dado uma determinada ação, com uma probabilidade. Correto? Estou vendo aqui no chat. Vocês nunca viram máquinas de estado probabilísticas, não? Ah, tá. Eu vi então, máquina de estados em circuitos lógicos. Não sei se é o mesmo. Redes de Petri. Vocês chegam a ver redes de Petri no curso?
Tá, então deixa eu mudar então aqui o meu exemplo. Imagina que eu tenho um determinado elemento, realmente um elemento A. Eu tenho a probabilidade, né, de ir de A para um elemento B, por exemplo, assim, estou de ligado para desligado, dado, por exemplo, vamos pensar um termostato, né? Eu chego em determinada temperatura, estou lá, vendo a minha temperatura, caso a temperatura exceda um determinado valor, eu vou mudar de um estado de ligado para desligado. Vocês concordam comigo? Isso é razoável, né? Perfeito. Agora é a mesma coisa, né? Agora imagina que ao invés de eu ter um termostato, eu tenho um roteador. O roteador, ele vai, dado o endereço IP, ao invés da temperatura, e verificar se ele vai manter aquele forward para a mesma rede, ou seja, uma interface de loopback, uma interface para a mesma rede, ou se ele vai transmitir para alguma porta. Qual é a porta e qual é a rede? Ele tem um cálculo. Esse cálculo ele vai ser em função de várias coisas. Ele pode ser em função da distância lógica, ou seja, escolher um enlace que tem melhor capacidade de transmissão. Pode ser uma questão financeira, né? Por exemplo, a melhor forma para o Cláudio tem um celular da Claro. Então, na verdade, está embaixo da rede da Claro. Digamos que, sei lá, que o Bismarck tem um celular da Vivo. Ele quer falar com o Cláudio. Então, ele sabe que tem que sair do celular do Bismarck, entrar na rede da Vivo para falar com a rede da Claro. A Claro, ela não vai escolher, ela tem a Vivo para falar com a Claro, ela vai ter duas escolhas. Ou ela faz pela Claro direto, que é mais caro, ou ela faz via TIM, e aí faz Vivo com TIM, TIM com Claro, que por algum motivo, por um acordo comercial, isso é monetariamente mais barato. Então, essa escolha de transição, ela também é dada por uma métrica. Só que enquanto a métrica ali é uma probabilidade, né, de alguma coisa acontecer, ou então uma condição de algo acontecer, aqui vai ser dado uma função objetiva, que o protocolo vai me dar. Essa função objetiva normalmente está associada, quando eu faço uma rede local, à minha capacidade de transmissão, né? Eu estou no enlace de 100 GB, eu quero passar o máximo para o meu enlace de 1 GB, mas numa rede realmente maior, onde eu tenho acordos comerciais, esse enlace pode ser dado por um critério comercial, por um critério financeiro. E por mais que isso seja esquisito da gente pensar, isso acontece com bastante frequência. O Border Gateway Protocol, o BGP, ou seja, o protocolo, né, do gateway de borda, né, ele que é um dos protocolos mais famosos e mais utilizados dentro do cenário assim, de ISPs, né, desse roteamento entre redes, ele é um protocolo muito baseado em critérios financeiros. Ficou mais claro, Felipe? Sim, não, talvez. Alô? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um exemplo de uma rede, aí eu mostro essa transição. Acho que vai ficar mais claro, tá bom? Beleza. Então, a gente vai começar falando sobre os protocolos de estados de enlace. Então, assim, os protocolos de roteamento, né, eles vão determinar bons caminhos da rede, esse é o trabalho, ou seja, como é que eles vão determinar esses bons caminhos? Através de troca de dados, às vezes só conhecendo os vizinhos, às vezes entendendo a rede como um todo. Então, o caminho é a sequência de roteadores que eu vou trafegar, lembrando, né, como pelo CIDR eu só entendo tabelas de encaminhamento, não é trabalho do roteador chegar na tua placa de rede. A gente vai ver na camada de enlace que eu vou chegar sempre no próximo roteador, mas chegar na tua placa de rede, isso vai ser o trabalho do switch, né? E aí é que descer de novo na pilha de protocolos. Se, por exemplo, a gente estivesse falando muito de rede sem fio, e a gente eu devo dar uma palhinha para vocês sobre 802.11, sobre rede sem fio, porque, na verdade, gente, né, quando a gente está nesse período pandêmico, eu acho muito ruim da prova. Então, eu dou um monte de trabalho. Como eu dou um monte de trabalho, é muito mais fácil para mim continuar falando sobre uma série de assuntos, ou seja, dar para vocês uma gama de assuntos maior do que eu poderia dar se eu tivesse tendo que dar uma prova em papel com vocês, tirando um dia para isso,
E aí eu posso falar de coisas que eu acho que são importantes, como falar de rede sem fio. Né? Em rede sem fio, por exemplo, eu estou lidando só a nível de camada de enlace. Ou seja, quando eu falar de tecnologia de comunicação, eu estou falando de camada de enlace. Se eu estou falando de uma coisa mais genérica, eu estou falando de camada de rede. Então, esse caminho, não se enganem, não só a camada de rede pode rotear. A camada de enlace também pode encontrar rotas. Mas o trabalho na camada de redes é encontrar rotas entre elementos heterogêneos. Enquanto a camada de enlace vai poder rotear, mas só dentro de elementos homogêneos. Então é por isso que eu preciso dessa camada de protocolos. Ah, mas eu poderia rotear só pelo endereço MAC, independente da minha tecnologia? Cara, tem até proposta para isso. Algumas pessoas propuseram. Mas as tecnologias são tão diferentes entre si que isso é complicado. Por exemplo, se eu pego uma rede cabeada, eu vou ter só endereço de origem e destino. Se eu pego uma rede sem fio, eu vou ter 4 endereços. Se eu pego uma rede mesh, que é uma rede peer-to-peer, eu vou ter 6 endereços. Então tem alguns complicadores, não é tão fácil assim. E o IP provou ser bastante resiliente, como a gente viu no capítulo passado. E aí o que é o melhor caminho é de menor custo, mais rápido, menos congestionado. Bom é um conceito filosófico complexo. Né? Isso vai depender. O que é bom para uma rede cabeada, talvez não seja para uma rede sem fio. E continua sendo um dos maiores desafios de rede até hoje. Né? Eu, por exemplo, tenho alunos, né, que trabalham com roteamento em mestrados e doutorados até hoje. Continua sendo um tema quente, né, que tem variações. Aqui, por exemplo, Felipe, acho que vai ficar mais claro para ti agora, cada um desses roteadores aqui é um roteador que tem um protocolo associado, e esses aqui são os enlaces. Esses enlaces têm custos. Às vezes, seu custo financeiro para transmitir ou custo de transição. Então, eu decidi que vou transmitir, por exemplo, de U para W. Se eu fizer o W, eu tenho custo 5, que é uma ligação direta. Mas se eu fizer U para X, X para W, eu vou ter um custo de 4. Como eu estou buscando, esse custo pode ser qualquer coisa. Como eu estou buscando o menor custo, o que os algoritmos têm que fazer é decidir qual é esse menor custo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de roteadores, eu tenho aqui um conjunto de links. Então, links vem de nodes, que é o conjunto de roteadores, e edges, que vem de arestas, né? Então, a gente usa essa notação NE, justamente porque isso vem de teoria dos grafos. Então, a gente tem nós e arestas. Então, é muito interessante, né, caso vocês tenham interesse, trabalhar com teoria de grafos. É um curso que não é trivial, mas é um curso excelente e que vai dar para vocês uma base muito bacana. Se aqueles que quiserem entender um pouquinho, mas não querem fazer um curso inteiro de graduação, tem na plataforma do CEDERJ, tem o curso de estrutura de dados, com o professor Jaime Soares Fitter. Faltou um Z aqui, tá em algum lugar. Que é um curso excelente, brilhante, assim, e é muito legal. Quem for fazer o curso de estrutura de dados, também é uma coisa que se cobra, e quem for querer ser desenvolvedor, também é uma coisa que se cobra muito em entrevistas de emprego, né? O que a gente chama de code interviews, né? Então, dá uma olhada nesses elementos, é muito importante. Né? Também pode ser muito legal para quem quiser fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, né, o custo entre W e Z, né, ele vai ser 5, mas o custo entre U e Z é infinito no primeiro momento, porque eu não tenho um custo direto. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer é buscar quais caminhos que me levam a um determinado elemento. Nota que numa primeira rodada de iteração, né, antes, sem eu souber nada, eu só sei a quem eu estou diretamente ligado. As pessoas que eu estou diretamente ligado são, por exemplo, o U está ligado diretamente a W, a X e a V. Ou seja, se o U não soubesse nada, isso só saberia que tem esse caminho 5. Então, o trabalho do algoritmo de roteamento é descobrir essas rotas. Aqui, eu tenho o mesmo custo de 4 que eu tenho para W, eu tenho para Z, através de U para X, X para Y, Y para Z. Então, essas são acordos. Os acordos entre as operadoras,
eles não são triviais. Eles são muito difíceis. E, em geral, quanto maior a rede da operadora, ela vai, né, ter uma pressão maior de negociação sobre as outras operadoras. Ou seja, a operadora que tem domínio sobre a própria infraestrutura, ela tem uma vantagem competitiva. Né? Então, o que acontece hoje em dia é o seguinte, as operadoras elas têm acordos comerciais para, inclusive, dividirem infraestruturas de roteamento. Ou seja, isso vai garantir que uma mesma operadora possa atingir um maior número de pessoas o mais rápido possível. Eu não sei se vocês lembram dessa época, uma parte de vocês é muito novo, mas quando começaram a surgir as primeiras redes banda largas aqui no Rio de Janeiro, não eram todos os cantos do Rio de Janeiro que tinham. Né? Então, às vezes, você queria uma rede de uma determinada operadora e você não ia ter acesso a isso. Eu tenho amigos meus que, durante muito tempo, tiveram acesso à rede, somente a rede de escada, porque não tinha o que fazer. Né? Não tinha rede na casa deles. Então, essas são coisas com as quais as pessoas estavam tendo que lidar. Então, como é que eu vou classificar esses algoritmos de roteamento? Né? Eu vou ter, né, caras globais, né, onde eu vou ter todas as informações dos meus algoritmos, né? Isso não é nem rápido nem devagar, mas eu vou ter que ter informações globais, né? Os algoritmos de estado de enlace estão nessa categoria. Eu vou ter algoritmos descentralizados também, não nesse controle, não entendendo onde é que eu vou estar, né? Ou seja, eu só sei algumas informações da rede. Esse distance vector é uma dessas informações. Eu vou ter algoritmos estáticos, né? Onde eu eu monto a minha tabela de roteamento na minha mão, mas se eu tenho que ficar trocando isso ao longo do tempo, isso é um problema. E dinâmicos, né? As rotas vão mudando e eu periodicamente vou fazendo update. Então, é difícil, né, de eu ter esse tipo de abordagem. Então, a gente vai falar sobre estado de enlace agora, né? E o primeiro algoritmo é um algoritmo chamado de Dijkstra. Dijkstra, para quem não sabe, ele foi um grande cientista da computação, um professor lá na Holanda, tá? O nome dele é Edger Dijkstra, estou pegando aqui o elemento, se eu não me engano ele faleceu recentemente. Faleceu em 2002. O que é interessante, computação é uma das poucas áreas onde ainda você pode ser um Nobel muito cedo. Ele ganhou o prêmio Nobel da computação aos 42 anos. Né? É o prêmio Turing dele. Então ele é um cara brilhante e orientou diversos caras brilhantes assim, ao longo do tempo. Né? E ele é pai de vários dos maiores algoritmos que a gente trabalhou. Tá? Então, fica aqui a homenagem. E o algoritmo que a gente usa é o algoritmo, no estado de enlace, é o algoritmo de Dijkstra. Que é centralizado, né? Ou seja, a topologia da rede, eu tenho que conhecer todos os nós. Eu vou fazer isso através de broadcast, ou seja, de trocas de fluidos, como eu falei para vocês. Todos os nós têm a mesma informação, então tem uma visão única da rede. E aí eu vou calcular o menor custo de um nó de origem para todos os outros nós. E isso vai gerar a tabela de encaminhamento para aquele nó específico. Ele é interativo, depois de cada iterações, eu vou saber pelo menos o destino para cada coisa. Então, a notação, eu tenho N, né, o número de caras diretos. Se eu não tiver um link direto, eu vou colocar esse valor para infinito. DV é o valor corrente, né, do custo corrente. PV vai ser o nó predecessor. E N' é o conjunto de nós que conhecem definitivamente o custo dos seus pares. Só vou mostrar um exemplo, que com o exemplo isso fica mais fácil de ver. Esse aqui é o algoritmo, né? Eu começo com N' com um único nó. Para todos os nós em V, que é o conjunto de roteadores, eu vou buscar quem é adjacente ao meu nó U e vou calcular o custo de U para V. E qualquer outra coisa, se tiver um custo, né, de U para V, esse cara aqui vai receber esse valor, senão ele vai receber infinito. E aí o loop, que é onde eu realmente vou atualizar as coisas, é o seguinte. Se eu encontro W que não está em N', que seja, né, que o caminho DW seja o mínimo, então eu vou adicionar esse W para N'. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, eu vou pegar esse valor e vou buscar o valor mínimo sobre o que eu já tenho, mais W, mais esse custo, ou seja, eu vou fazer um update. Então, lembra, daquele exemplo lá que eu falei que o custo direto era 5, mas eu tenho um custo de U para W, de W para um elemento. Se isso for menor, eu vou
trocar esse cara, tá? E é só isso que faz, é o algoritmo super simples. Então aqui vamos pegar essa mesma rede aqui. Peguei o nó U. Então vou escolher um elemento qualquer. Tem U para W, U para X e U para V. Então na minha primeira rodada, eu já ponho todo mundo aqui, ó. U para V é 2, U para W é 5, U para X é 1, Y não tem nada, então é infinito, Z não tem nada, é infinito. Então eu vou escolher um cara aqui qualquer. Vou escolher, então, começar com o menor cara, que é o X. Então, U e X. U para X. Agora eu vou pegar todo mundo que era adjacente. U para V é 2. Então eu vou ver. U para V é 2, mas U para X para V é 3, porque U para X é 1, U para V é 2, é 3. Eu vou manter esse cara aqui como 2. Agora eu vou buscar para Y, né? Então, assim, eu vou atualizar todos os caras, né? U para X é 2, é 3, eu vou manter o cara 2 aqui. Esse U para W aqui, U para X para W tem 1 e tenho 3. Beleza, eu vou trocar isso aqui para 4. U para X não faz sentido, eu já vou manter aqui o 1. E aí, para Y, que eu não tinha antes, eu faço U para X para Y, vejo que é 2. Isso aqui é 2. Então, assim, como achei esse cara aqui, esse nó novo que era infinito, eu vou ver todo mundo em função desse meu cara aqui que é infinito. Então, eu vou aqui para Y. U, X e Y. Então, eu vou calcular U para V, não dá. U para X para W. Opa, U para X para W fica até melhor. Então, eu vou trocar esse cara aqui que estava como 4 para 3. Pô, vou chegar em Z com custo de 1, 2, 4. Tá? E é só, o resto eu vou manter. E aí eu vou escolher um outro cara, que agora o menor deles é o 2, é o U, né? Aí eu vou ver o U para V. O U para V não muda em quase absolutamente nada. Vou continuar mantendo aquele 4, aí eu vou pegar o W. O W também não vai mudar em absolutamente nada aqui para mim. E aí eu pego o Z. Pode falar. Oi, consegui o microfone aqui. Quando eu achei que esse N', ele era um caminho, assim, Mas ele vai de formar pro um outro. caminho. Olha só, ele vai formar um caminho, porque olha o que vai acontecer. Quando eu pego esses caras de menor custo, o que eu vou gerar é uma árvore. Então eu sei que se eu quiser mandar para Z, eu tenho que a minha porta vai ser a porta que sai por X. Se eu quiser mandar por Y, vai ser a porta que sai por X. Se eu quiser mandar por X, vai ser a porta que sai por X. Se eu quiser mandar por W, vai ser a porta que sai por X. Se eu não quiser mandar para V, vai ser essa porta daqui. Aí eu vou chegar aqui no X, eu tenho esses mesmos roteamentos. Então, na verdade, eu gero um caminho único. Eu tenho uma árvore, que é o caminho de menor custo. Não, mas eu me refiro à construção dessa tabela. E o N', tá vendo o N'? Aham. Depois que eu tenho o XY, ele faz o XYV. Eu não entendi por que eu veio V ali, sabe? Ó, U. Peguei, vou voltar aqui desde o comecinho. U. Preenchi os custos desses caras todos aqui. Aí eu vou escolher o menor custo, o X. Aí a partir de X eu vou preencher todos os valores de novo. Vou verificar todo mundo que fica melhor. Então a partir de X eu tenho U, Y, W e o próprio X. Quem é menor aqui, tanto faz. Ou V ou Y. Qualquer um dos dois que eu começar, tá bom bastante. Escolhi o Y, por que não? Vou calcular em função do Y. Eu vi que em função do Y, inclusive o W melhora. E eu consigo chegar em Z. Beleza. Agora eu vou pegar o menor custo. O menor custo é o V. Aqui, quando eu saí do X, eu tinha que escolher um cara, só que empatou. Eu podia pegar o V e eu podia pegar o Y. Acabei pegando o Y. Fui pro V aqui, não vai mudar nada.
E aí fui para o W, que também não muda nada. E aí eu escolhi os menores caminhos. E a partir desses caras aqui, eu vou gerar a minha rede e está acabado. Né? E esse é o caminho de menor custo. É o caminho onde, né, eu vou calcular as melhores rotas. Ou seja, o que eu vou fazer agora como roteador? Eu vou esquecer os outros caminhos para liberar a minha memória. A pergunta sobre a operadora a gente não usa. Entre as operadoras, a gente usa a BGP, que trabalha de forma diferente. E dentro da operadora, hoje em dia, a gente está usando cada vez menos o SPF, cada vez mais redes definidas por software. A UFRJ, por exemplo, dentro da rede da UFRJ, a gente usa o SPF. Muita coisa a gente faz forte também, tá? Dentro da UFRJ. O que eu sou um signatário contra, mas a gente faz... dentro da UFRJ, a gente usa o SPF. Dentro das operadoras, a gente tem usado mais SDN. Tá bom? E aí a tabela de roteamento fica assim, olha. Se eu estou em U e meu destino é V, eu vou fazer UV. Se eu estou em U e meu destino é X, vou fazer o X. Se eu estou em U, mas o meu destino é Y, eu mando por X. Se eu estou em U e o meu destino é W, eu mando por X. Se eu estou em U e o meu destino é Z, eu mando por X. Então, na verdade, tudo que eu estou fazendo isso aqui é para chegar nisso aqui. Agora, como todos os nós têm o mesmo conhecimento da rede e todos esses caras estão calculando a mesma coisa, essas tabelas elas combinam. Ou seja, não tem... Por que a gente usa esse algoritmo baseado numa árvore? Uma árvore é um grafo, né, que não tem ciclos. O que é um ciclo? Por exemplo, U não pode mandar para X, que manda para V, que manda para U. Entendeu? Porque senão isso vira um elemento infinito. Então, o objetivo aqui é eu encontrar um único caminho onde eu possa chegar na rede. E essa visão, nota, o que a gente chama de a raiz do grafo, ou seja, o elemento central, é algo que esses caras aqui vão pensar, né, individualmente. Então, por exemplo, eu estou em X, eu quero chegar em U, eu ligo diretamente. Eu estou em X, eu quero chegar em Y, eu mando para Y diretamente. Eu estou em X, quero chegar em W, eu sei que eu tenho que mandar para Y. Eu estou em X, quero chegar em Z, eu sei que eu tenho que mandar para Y. E essa visão é muito interessante. Então, por exemplo, aqui, se eu estou em X, em Y e quero mandar para V, não faz sentido eu mandar YW, V. Eu posso mandar Y até por U, né? Na verdade, nesse caso aqui não faz tanta diferença. Eu posso mandar aqui U por Y, eu posso fazer Y para W, W para V, isso dá um custo 4. Y, né, para... Ou eu posso mandar Y por X, também tem um custo 4. Qualquer um desses caminhos, ele é razoável. Nesse caso, ele escolhe um deles ou mantém os dois na tabela de roteamento. Então, assim, pode dar empate, né? Essa árvore não necessariamente ela é única. A melhor árvore não necessariamente ela é única, mas ela com certeza vai ser uma boa árvore, tá? Então, essas visões, né, esses algoritmos, eles não necessariamente eles vão te dar uma resposta única, eles podem te dar mais de uma resposta. Mas isso é razoável que a gente pense. Como a gente viu lá, no caso, né, existem empates, por exemplo, de U para V, de empate para Y, também de empate. São esses custos que a gente tem que estar verificando, tá bom? Professor, pode falar. Esse problema é parecido com aqueles de matriz de incidência? Na verdade, esse é um problema de matriz de incidência. Ah, sim. Todos esses problemas de gráfico, eles são matrizes de incidência. Inclusive, se vocês forem programar, quando a gente vai programar essa coisa aqui, o que a gente faz é uma matriz de adjacências. Onde o que é essa matriz de adjacências? São os nós com os nós, né? O custo é zero do nó para ele mesmo, mas os custos das arestas seriam, né, essas configurações. Os outros custos são infinitos, porque não faz sentido. Né? Então, o que a gente está mostrando, sempre fazendo, é trabalhando matriz. Qual o problema disso aqui? A complexidade disso aqui é relativamente alta. É O de N2, porque eu tenho que trabalhar dentro dessa matriz. Tá? Professor. Pode falar. Numa rede de telefonia, o que aumenta o custo de um roteador para outro? Assim, depende. Numa rede de telefonia dentro da rede deles ou entre duas redes? Pode ser dentro da rede deles. Dentro da rede deles, o que vai aumentar o custo, por exemplo, é o seguinte, inversamente proporcional à velocidade de enlace. Por exemplo, se eu tenho um roteador
de 2 roteadores de 10 GB, eu vou dar preferência a um roteador de 10 GB do que mandar para um roteador de 1 GB, tá? Normalmente é velocidade. Se eu estou entre redes de operadoras distintas, vai ser um acordo comercial. Justo. Boa. Aqui. Tranquilo? Uhum. E aí que é a zica, né? Porque se você configura errado, e eu já vi isso acontecer, você pode estar dando preferência para um roteador que é uma bosta. E aí a tua rede tem um desempenho ridículo porque você não soube configurar a tua rede. Isso aí que é... E essa que é o problema, esse que é a dor que machuca o coração, né? Esse é o problema intenso, né, desse processo. Acontece? Acontece. É complicado? É complicado. É bom? Bom é um conceito filosófico complexo, né? Então, na verdade, o que a gente tenta, até o SDN surge justamente isso, tentar tirar, né, esses problemas de configuração. Mas eles vão continuar existindo. O ser humano ainda é uma parte importante desses processos, desse processo decisório. E aqui tem um outro exemplo, com os custos maiores. Eu vou pular esse exemplo, vou pedir para vocês fazerem ele em casa, né? Aqui, sempre pegando o menor valor e recalculando em função desses menores valores. Peguei o segundo menor valor e vou tentar fazer, recalculo esses valores aqui. O terceiro menor valor, por aí vai. O quarto menor valor. E, por fim, o quinto menor valor. Então, eu sempre vou fazer isso em função dos meus predecessores. Então, a complexidade dele o que é a complexidade? É o quão rápido é você fazer, ou seja, se eu estou implementando uma matriz em geral, a complexidade é N2, existem algumas implementações rápidas, ou seja, uma vez que você entendeu o problema e você já tem uma prova de que esse problema pode ser resolvido, o que a gente faz é buscar as melhores implementações, né? Essas melhores implementações, elas... em geral, são difíceis de você implementar, tá? São implementações não muito óbvias. As pessoas tentam mudar esses elementos, como, por exemplo, cortar matrizes no meio, né? Se a matriz, por exemplo, são matrizes quadradas, a gente sabe que a gente não precisa calcular a matriz como um todo. Então, tem alguns truques que conseguem ser feitos a partir disso para ter melhores implementações, tá? Tem uma complexidade nas mensagens, né? Uma vez que cada roteador tem que fazer o broadcast do estado de enlace. Esses estados de enlace eles podem mudar. Por exemplo, né, pode ter que, se eu pego entre operadoras esses enlaces, eles podem mudar de valor ao longo do dia. Ou então, por exemplo, caso da UFRJ, imagina assim, a gente está tendo uma aula remota, a gente voltou depois de dezembro, né, a gente voltou ao formato 100% remoto. O que pode acontecer? Pode acontecer que vários possíveis, por exemplo, a gente volta para o próximo período ainda remoto, eu acho que não, mas hipoteticamente falando. No horário de 8 às 5, que é o horário onde os professores estão dando aula, os enlaces, né, dos campos vão dar prioridade, por exemplo, para tráfego de voz e vídeo, para a gente fazer as videochamadas. E à noite vão dar prioridade para os tráfegos, né, das operações tradicionais. Então, se eu oscilar o caminho, né, ou seja, se mudar os pesos, pode ser que mude a minha rota, isso seja um problema. Pode ser que, na verdade, né, se eu perco essa mensagem de controle, eu tenho um problema, né, na troca dessas rotas. Então, na verdade, vocês sabem que nesse tipo de algoritmo, esse estado tem que ser confirmado, né? Senão, eu perco o meu caminho passa a ser problemático. Eu acabo tendo um caminho ruim. O que eu vou fazer por aqui? Eu vou parar hoje por aqui no estado de enlace. Na aula que vem eu vou falar sobre o vetor de distância e das soluções, né, do SPF BGP. E aí a gente vai dar uma parada nesse capítulo para fazer um exemplo prático mostrando a formação de uma rede dentro da plataforma da Cisco. Tá? Então... assim, eu já tenho essa aula gravada em outras
Felipe, é assim. Felipe perguntou aqui, mas essas premissas de que os nós têm conhecimento da rede são verdadeiras para a rede das operadoras? São sim. O BGP também tem algoritmos de troca da rede. Ele pode não saber como é que é internamente na rede da outra operadora. Mas aí o que a gente faz? A gente faz BGP entre as redes e o SPF dentro das operadoras. Né? Recentemente, as operadoras passaram a trocar para as outras. Só um instantinho. Só um instantinho, já volto. Mas as experiências nós temos. Tá, no BGP eu vou saber esses caminhos e dentro das redes eu vou usar o SPF. E fora da. Mas hoje em dia, dentro do operador não estamos usando nem o SPF, em geral estamos usando o SDN. Pode falar, Felipe. É que eu tinha feito essa pergunta pensando no. Quando você começou a enunciar aquele algoritmo de Dijkstra. Nem sei falar isso. Dijkstra. E aí. É porque eu fiquei pensando, provavelmente os roteadores não sabem quantos são os outros roteadores, ele pode saber quais ele se liga, mas imagino que ele não saiba como todos estão ligados entre si. Não, ou eles na verdade, sabem. Na verdade, sim. Dentro da rede que usa o SPF, eles sabem. E é por isso que esses anúncios são tão importantes, porque senão acontece o problema que eu falei no estágio anterior, que eles perdem, a árvore fica disforme. No BGP, eu sei o caminho entre as redes. Aí dentro da rede operadora, a responsabilidade de operadora. Entendeu? Entendi. E aí, essa é a questão. Pessoal, então, dúvidas, traumas ou desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Pode perguntar, que eu acho que esse, assim, é um assunto, assim, o que eu vou recomendar a vocês? Leiam um livro e deem uma olhada nesse algoritmo do Dijkstra. Tem, dentro do site do livro, tem algumas animações, alguns appletzinhos que permitem você ver esse cálculo de rede. Eu tinha baixado aqui um negócio para vocês. Deixa eu buscar aqui. Se vocês quiserem testar algumas coisas, olha só, tem esse visualizador interativo aqui do Dijkstra, que vai permitir vocês, né, testarem esses elementos. Até para vocês entenderem melhor, deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui para vocês também. Então aqui você consegue, né, começar por um determinado nó, trocar diferentes elementos de rede, até para vocês poderem ver como é que as coisas são, quantos nós, vocês podem botar gráfico. O que é um gráfico direcionado? Que o custo para ir e para voltar é a mesma coisa. Normalmente é assim. Em geral, com operadoras, o gráfico tem que ser direcionado, né?
Mas, na verdade, para vocês testarem o que vocês estão vendo no livro, é um grafo indirecionado e gráficos pequenos, porque, na verdade, redes de larga escala, elas vão ser entre operadoras. Então, assim, não é um problema tão grande. Então, eu deixei aqui no chat para vocês darem uma olhada. Está aqui gravado no vídeo também. E, então, pessoal, dúvidas, traumas, ilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Não? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Né? Desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quarta-feira, para a gente continuar com esse assunto. E semana que vem a gente vai tentar fazer uma parte um pouco mais prática. Tá bom? Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.